Olá, eu sou a Maria Estela Nunes de Oliveira Nogueira, docente do IFRJ, Duque de Caxias, autora do presente trabalho, junto com a professora Denise Leal de Castro, docente do IFRJ Campus Nilópolis, e juntas nós desenvolvemos o trabalho, né, intitulado A Temática do Lixo Eletrônico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, um relato de experiência. O ensino de química, ele tem sido pautado muitas vezes na nossa prática docente, né, por abordagens dissociadas da vida cotidiana, do educando, né? E muitas vezes o ensino de química vem se pautando por memorização, né, de fórmulas, símbolos, de maneira extremamente abstrata, é, incipiente, fazendo com que o aluno tenha dificuldade de relacionar os conteúdos de química a cotidiano, né, a vida cotidiana dele, fazendo com que essa química aprendida seja muito simbólica e pouco proficiente para a vida social desse educando. Então, nesse viés, nós ponderamos que a temática do lixo eletrônico ela poderia se mostrar muito fecunda, né? Por permitir a associação entre conhecimentos químicos aprendidos em sala de aula, implicações ambientais e o consumo tecnológico, celulares, né? Que tem uma descartabilidade muito grande, computadores, televisões, né? E essas implicações ambientais, de saúde pública, com conhecimentos de química, elas poderiam, esses conhecimentos poderiam ser favoráveis a uma formação para a cidadania. Então, os objetivos do presente trabalho, né, é relatar, discutir uma experiência didática que buscou favorecer, né, algumas aproximações entre os conteúdos iniciais de química, como tabela periódica e ligações químicas, a partir da temática do lixo eletrônico. E a intenção foi favorecer, né, a aproximação desses conteúdos introdutórios com uma problemática socioambiental, em que o cotidiano do educando estivesse inserido, né, de modo a estimular a participação desse educando, né, estimular a percepção crítica do estudante quanto ao descarte inadequado de resíduos eletrônicos, né? E o perigo desse descarte inadequado, né? Para lençol freático, para questões de saúde pública. Então, a metodologia, né? Quanto à metodologia, foi uma intervenção didática, pedagógica, realizada no primeiro semestre de 2023, na disciplina de Química Geral 1, de um curso técnico integrado ao ensino médio de uma instituição federal de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Essa atividade, a turma foi dividida em 6 grupos, e cada grupo foi composto por entre 3 e 4 discentes. Essa metodologia, né, ela foi baseada na metodologia de aprendizagem baseada em problemas e o método, né, a estrutura desse trabalho é uma adaptação, né, do produto educacional proposto por Almeida e Fraha Martins de 2019, em que originalmente essa sequência de ensino era composta por 9 etapas, né, e nós adaptamos para 5 etapas,
para ser condizente com a aula daqueles alunos. Então, a nossa etapa 1, ela prezou pela apresentação de uma situação problema ligada ao acúmulo de equipamentos eletrônicos, né, obsoletos e danificados em um espaço escolar. A etapa 2 foi a visualização in loco, né, do problema e a posterior discussão das implicações desse problema. A etapa 3 foi a proposição de soluções. A etapa 4, a comunicação e compartilhamento de estratégias. E a etapa 5, a autoavaliação a respeito dos conceitos que foram aprendidos pelos alunos durante a atividade. Entre essas etapas, haviam estímulos, como a visualização in loco, que eu vou mostrar nessa apresentação, também o uso de histórias em quadrinhos, um vídeo do YouTube, de modo que essas discussões fossem estimuladas, né, aos alunos, e também de forma a promover uma aprendizagem sinestésica, né, em que o auditivo fosse estimulado, o visual fosse estimulado, de modo a favorecer uma aprendizagem mais globalizada, mais omnilateral. Então, esse foi o texto, né, que os alunos receberam, vinculados à situação problema, em que conta uma pequena história, né, tendo a Samária e o Hélio como alunos fictícios de um curso técnico, e que eles são estimulados, os alunos, né, a questionarem o descarte inadequado de materiais eletrônicos numa escola fictícia, né? Então, posteriormente, os alunos saíram da sala de aula e foram até o pátio da instituição de ensino que eles estudavam para visualizar, em um determinado momento, né, o pátio da instituição sendo depósito irregular de muito lixo eletrônico, né, a céu aberto. Então, as etapas se seguiram e agora eu vou falar brevemente sobre alguns resultados que nós obtivemos, né? Então, os alunos produziram, durante as etapas citadas, as 5 etapas citadas da aprendizagem baseada em problemas, eles faziam anotações escritas, né, registros produzidos escritos, que foram entregues ao professor posteriormente, né? E cada uma dessas etapas eram estimulados por um determinado tipo de material, ou a visita até o local de descarte inadequado, ou uma história em quadrinhos, ou um vídeo, de modo que o estímulo à situação problema fosse levando à reflexão a cada etapa, né? Então, os registros produzidos na primeira etapa indicam que a situação problema, ela sugerida aos alunos, foi eficaz para promover o estranhamento e a mobilização do olhar dos estudantes, né, para uma questão concreta do espaço escolar. E ao se depararem, né, no pátio, na região do pátio, onde existiu descarte, né, inadequado, uma grande quantidade de lixo eletrônico acumulado, né, como computadores obsoletos, teclados, televisores e muitos aparelhos danificados. Então, os alunos associaram o problema não apenas o desconforto visual, né, que aquele acúmulo gerava, mas também a imagem institucional e a necessidade de providências, né, imediatas para remediar aquele descarte inadequado. Na segunda etapa, né, observou-se a mobilização dos conhecimentos prévios na tentativa de articular a temática do lixo eletrônico, as noções que os alunos já tinham, né, iniciais de química. Então, nos registros, nós observamos que os alunos, os estudantes, definiram eletrônicos como aparelhos presentes no cotidiano e reconheceram que esses resíduos
podem sim contaminar o solo, ao lençol freático. E também mencionaram alguns elementos químicos presentes nesses materiais eletrônicos que já haviam sido estudados em sala de aula anteriormente, né? Então relacionaram alguns elementos como ferro, níquel, zinco, estanho, prata, né? Ainda que de forma nem sempre muito conceitualmente precisa, mas esses elementos foram elencados. E na terceira etapa, né, voltada à busca por soluções, os educandos defenderam, né, o descarte correto de materiais a partir de ONGs, né, e associações de coletores, com ampliação dos postos de coleta seletiva, né, e o uso mais responsável também de equipamentos. Citaram também a obsolescência programada, né, que faz com que se gere mais resíduos eletrônicos. E a quarta etapa, os estudantes, né, foram instados a pensar formas de conscientização, né, social. Então, eles propuseram formas de comunicar, né, esses achados, essa aprendizagem para a comunidade, né, como a divulgação do tema em redes sociais, sensibilização de amigos e familiares quanto ao descarte, né, inadequado de materiais eletrônicos, não jogar no lixo residencial um celular quebrado, uma televisão, né, danificada. E, por fim, na etapa de autoavaliação, os discentes registraram que passaram a conhecer melhor sobre os eletrônicos, né, a quantidade de lixo eletrônico produzido no planeta, que eles não tinham ciência, e os problemas associados a esse resíduo, né, e a sua composição química, né, como os minerais críticos, que são raros e usados, né, em larga escala na microeletrônica, né, desses materiais. Então foi possível, né, evidenciar que a adaptação didática baseada na aprendizagem baseada em problemas se mostrou consideravelmente pertinente quanto ao contexto da disciplina Química Geral 1 vinculada ao curso técnico em Química. E a reorganização, né, da intervenção de 9 etapas no artigo base para 5 etapas, além de preservar o caráter problematizador da proposta original, favoreceu a mobilização de conhecimentos prévios, o diálogo, a reflexão sobre impactos ambientais do descarte do lixo eletrônico, e foi possível se observar a ponderação sobre as possíveis, né, soluções para a remediação da problemática a partir do entendimento dos alunos. E foi muito interessante essa vivência. Então, muito obrigada. O meu contato, caso queiram fazer novas considerações, novas propostas de modificação de metodologia. Muito obrigada.